Do que adianta fazer promessa todos os anos se você ainda insiste em dar voz àquilo que te paralisa? Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde há uma fala e talvez você se escute também. Eu acho que todo começo de ano vem carregado de uma expectativa, né? Que esse vai ser meu ano, que tudo vai mudar, a minha vida vai se transformar, eu vou fazer coisas grandiosas, coisas maiores, melhores, enfim. Mas eu acho que tem um ingrediente que sempre aparece e é o principal elemento ali que faz com que as coisas não errado ou não aconteçam como a gente queria, que é o medo. Mas as coisas só vão dar errado, enfim, tudo desanda quando a gente dá voz a ele. Mas se a gente não der voz a ele, ao medo, aí sim as coisas podem mudar. E vão. Eu sei que a gente já começou o ano logo no dia 3, né, com a notícia que os Estados Unidos invadiu a Venezuela. E eu confesso que me subiu uma revolta muito grande. E um medo também, porque eu fiquei pensando, cara, eu tô lutando tanto pra mudar a minha vida, pra transformar ela e também pra transformar a vida de outras pessoas. E aparentemente estamos numa iminência de uma terceira guerra mundial. Se isso acontecer, do que vai adiantar tudo que eu tô fazendo? Nada. E foi então que, surpreendentemente, o universo no mesmo dia me trouxe a resposta que eu precisava. E eu sei que o que eu vou falar aqui, nem todo mundo tá preparado para ouvir, nem todo mundo vai entender, muito menos concordar. Mas o que me confortou foi entender que a nossa luta não vai ser vencida aqui, mas ela tem que começar aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu não sei se eu já falei com vocês sobre morte. Eu não tenho medo de morrer, não sei se eu já citei aqui. Eu sou uma sobrevivente. Para quem já assistiu a série da Netflix 13, é isso, né? 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês. Os 13 porquês. Tem essa frase, né? Eu sou um sobrevivente, eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. Ai, Giza, mas então porque você é uma sobrevivente, por isso que você não tem medo de morrer? Não, na verdade, acho que o medo da morte só passou anos depois, conforme eu fui adentrando mesmo nesse meio de autoconhecimento, de física quântica, mas também quando eu me aprofundei no kardecismo e depois na Umbanda, que eu fui entendendo a junção de tudo isso, né? Acho que nós somos energia, que tudo é energia e que apesar da morte em si, até ser a única certeza que a gente tem, né, que a gente vai morrer, ou seja, que o nosso corpo físico, a matéria que vai se desligar, vai, enfim, voltar para a Terra e virar adubo, falando bem grosseiramente. Mas nós somos energia, então a energia nunca morre, ela é eterna. E conforme eu fui entendendo isso, fui entendendo que também nós somos frequências. E que quando nós morremos, nós vamos para um lugar compatível com a energia que nós tivermos ali naquele momento, com a frequência. Por isso que a nossa energia, a nossa frequência muda, né? Oscila muito. Não são todos os dias que a gente tá se sentindo bem, tá se sentindo alto astral, pra cima, alegre. Então, por isso, a importância, né, da gente cuidar da nossa energia. E isso que me confortou de entender que o nosso papel aqui, na verdade, é tentar ao máximo sempre deixar a nossa energia, a nossa frequência elevada. Não só isso, mas também de tentar
ajudar outras pessoas a também manterem as suas frequências, as suas energias elevadas. Porque quando nós morremos, nós vamos para um lugar compatível. E aí é onde muda tudo. Porque o sistema sempre nos controlou através do medo. E sempre vai nos controlar. Não tem o que mudar. O caos, a desordem, já faz parte do mundo físico, aqui da matéria. Então, não é como se a gente tivesse que parar de lutar. A gente tem que continuar lutando, mas sem colocar resistência e aceitando que não é aqui. É em outro lugar que a gente vai vencer essa guerra. Mas é aqui que começa tudo. É aqui. Aqui no presente, aqui na matéria, aqui enquanto ser humano. Deixa eu pegar um pouco a minha colinha aqui, meu roteiro que eu fiz. Olha, eu acho que eu acabei resumindo o meu roteiro inteiro aqui agora, pra vocês. Enfim, e como que a gente faz isso? O primeiro momento é quando a gente aceita que tem coisas que não cabe a gente. E que tem coisas que são maiores que nós. São para além. Mas o que cabe a gente tem que fazer. E eu acho que o convite para esse ano, e eu acho muito importante trazer isso no primeiro episódio, da gente sempre tentar lutar contra o medo. O medo, ele é bom, gente. Quem classifica como bom ou ruim somos nós, seres humanos. Ele é bom para nos avisar das coisas. Quando você tá, sei lá, em uma situação de perigo mesmo, sei lá, você tá numa rua à noite e tá vindo alguém, aí você já fica mais em alerta, você já vai pro meio da rua, já começa a procurar ambientes de fuga, né, de rota de fuga ali e tudo mais. O medo é importante por causa disso. Ele só é ruim quando ele nos paralisa, então eu acho que o convite é esse, não deixar o medo nos paralisar. Além disso, é assumir o controle também da nossa própria vida. E como a gente faz isso, né? Eu falo tudo isso porque são coisas que eu tô tentando, que eu tô trabalhando em mim. Eu acho que a melhor forma de... Enfim, é em você. Não existe perfeição. Eu acho que quando eu comecei a aceitar isso, que não existe perfeição, e quando me veio essa resposta de que não é aqui que a gente vai vencer essa luta, que me deixou em paz. E talvez esse seja o soltar que a gente vem falando já há um bom tempo. Tudo meio que casado ali. Mas assim, ano passado eu li muitos livros, muitas coisas falando sobre o amor. E eu entendi que realmente é o amor que salva, o amor que... Enfim, que rege tudo e que faz com que as coisas possam melhorar ou não. E quem tá do lado oposto do amor é o ego. Mas uma coisa que eu acho que o universo me ensinou muito no ano passado foi que não adianta nada eu tentar emanar amor ou tentar amar o outro se eu não me amo. E não é papo de amor próprio. É fato, é o amor. Se eu me dou em detrimento do meu bem-estar, eu não tô amando. Não tô amando nem o outro, nem a mim. Então, eu acho que são essas pequenas coisas de tentar não levar as coisas pro pessoal, entender que tá todo mundo surtando na própria mente. Uma coisa que eu percebi muito, eu acho que eu conversei, enfim, não lembro, mas eu e minha prima, a gente tem muitas conversas profundas, e uma delas é sobre isso, né, quando a gente tá apaixonado, a gente coloca muita expectativa em outras pessoas, porque a gente quer ser amado, e a gente espera que o outro faça isso pela gente. Não tem como, se a gente não se ama. Não tem como o outro me amar ou demonstrar o amor. Até porque a pessoa nunca vai demonstrar amor da forma que eu quero que seja. Não tem como impor isso, é egoísmo. É egoísmo. Mas quando a gente tá apaixonado, a gente tem essa expectativa, né? Que a pessoa supra e que a pessoa adivinhe como eu quero ser amado.
Mas isso não é só sobre relacionamentos, é qualquer tipo de relacionamento na vida. E eu acho que uma das coisas que tem mais martelado assim na minha cabeça é sobre isso, sobre entender que não tem como eu atender a expectativa de ninguém. E que ninguém vai atender a minha expectativa também. Que realmente não existe uma bola de cristal, não existe. Não existe uma bola de cristal, não existe. Por mais que talvez eu fale, eu quero isso, mas a outra pessoa pode entender outra coisa. Eu vi no vídeo esses dias, eu esqueci o nome da menina, mas ela falava que existem 3 formas de. Ai, fugiu agora. Enfim, que existem 3 formas de se conversar e de se entender, na verdade. A primeira é o social, quando você conversa, né? Ai, nossa, acho que vai chover hoje, nossa, tá calor pra caramba. São as conversas sociais cotidianas que não tem nada muito aprofundado. Existem as conversas também que são mais emocionais. Tem pessoas que têm conversas mais emocionais. Então a pessoa tá aqui desabafando, e daí o que ela quer é que você também. Não que você traga uma solução, que daí já são as conversas mais racionais. Que daí a pessoa vem e traz uma solução. Às vezes, quando a pessoa tá nessa conversa emocional, mas a gente não tem como adivinhar, por isso que é melhor alinhar a expectativa, você fala, eu só quero desabafar, não me dá solução. Ou, sei lá, eu acho que o ideal é que a minha cabeça, apesar de ser artista, eu acho que eu funciono muito no racional. Eu sou muito criativa e tudo mais, mas eu acho que eu sou muito racional e eu gosto de. Eu não sei se foi engenharia, eu não sei se foi porque eu tive que me virar cedo, eu não sei os motivos de ser como eu sou, mas eu sou assim, tá tudo bem, eu já me aceitei. E, e é importante, sei lá, pra minha sobrevivência, ser como eu sou. Mas talvez seria melhor se a gente alinhasse as expectativas assim. Minha conversa agora é emocional. Não quero, só quero acolhimento, não quero solução. Ou minha conversa agora é racional. Eu preciso de soluções, eu preciso de conselhos, eu preciso saber o que fazer. Ou agora é só cotidiano, eu quero só falar mal de alguém, rir e, enfim, distrair minha cabeça. E eu acho que tudo isso alimenta o medo. Parece até que eu fugi do tema, mas eu não fugi. Porque tudo isso alimenta o medo. Porque a rejeição é um dos maiores medos e talvez uma das maiores coisas que trava a nossa vida. E eu venho entendendo isso aos poucos. Que a gente aprende a amar de uma forma na infância, mas aí quando você começa a crescer e vai para a vida adulta, você vê que, na verdade, eram todos mecanismos de controle e que dá para ser leve. Que, enfim, não precisa de nada disso. Tanto do seu lado quanto da outra parte. Que realmente tudo é leve. Deveria ser. É, mas a gente não é ensinado. A gente aprende só a base de controle, a base de censura, ou naquela base do tira, dá de novo, depois tira, depois dá de novo, depois tira. E isso é cruel. É cruel. E o sistema todo é moldado assim. Até enfim, nos trabalhos, nos relacionamentos, nas amizades. E eu acho por isso que desde o ano passado eu falo, né, que eu tenho aprendido muito a amar com os meus amigos, porque quando se torna uma amizade de verdade, não tem mais esse controle. Aí você consegue ser você mesmo. Ser quem você é, e as pessoas entendem que você é daquele jeito, que o outro também é daquele jeito, e que ninguém tá aqui pra suprir a expectativa de ninguém.
E daí é quando as coisas começam a ficar leves e fáceis. E é fácil amar, assim. E é fácil não ter medo, assim também. Então, acho que meu convite é pra gente tentar não dar voz ao medo. Todos os medos. Ao medo da rejeição, não tenha medo de desagradar. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo de impor limites. Não tenha medo de fazer uma coisa nova, ou de, sei lá, tá com vontade de se expor nas redes sociais, se exponha, sabe? Não tenha medo do que os outros vão pensar. Não tenha medo de mudar de cidade, sei lá, se for a sua vontade, de mudar de país, de fazer uma viagem, de, sei lá, ir no cinema sozinha, num café, num parque. Não tenha medo. E mesmo se você tiver medo, continua. Faz da mesma forma. Porque é só assim que a gente vence ele. Continuando. E eu acho que todos os anos eu vi 2026. Eu sempre vi o ano novo como um ano de recomeçar. Pela primeira vez, eu não tenho esse sentimento de recomeço. Mas eu tenho um sentimento de continuidade mesmo. Eu acho que eu fiz tanta coisa e eu quero continuar fazendo e eu acho que é esse o sentimento que eu tinha que ter. Mas também não me culpo. Outro medo pra gente abrir mão. O medo da culpa. E o medo da culpa só vem quando você tem medo de ser rejeitado. Quando você não tem mais medo de ser rejeitado, você entende que vai permanecer quem tiver que permanecer e vai sair quem tiver que sair, tá tudo bem. Esse é o desapego. Que é o soltar, né? Que é o... Enfim, é o que o universo pede, é o que as leis herméticas, enfim, pedem. Que é o soltar. Que é o... Eu acho que eu citei, né, Jó, não lembro se foi na última, mas eu falei de Jó, que ele perdeu tudo. Eu acho que a gente perde tudo quando a gente tá muito apegado às coisas. E eu acho que eu vim por muito tempo apegada a muitas coisas. E eu acho que o universo só... ele ensina, ou por amor ou pela dor. E eu acho que tenho aprendido muito pela dor. A desapegar das coisas, das pessoas. E só aceitar e fluir. E eu entendi que todas as vezes que eu fluo, que eu deixo... Não que eu abandone, não que eu desista, não é um desistir, mas é entender assim. O que eu podia fazer, eu fiz. O que tá nas minhas mãos, eu fiz, ou eu faço. Mas o que não tá, eu só deixo. E daí na hora certa as coisas se ajustam. Acho que esse é o convite. Abra mão do medo, se deixe fluir, porque eu acho que esse ano pede isso. Não pede resistência. Não pede controle. Mas pede coragem. E por isso que eu vim hoje laranjado, né? Uma cor que simboliza isso, coragem. Então é isso. Coragem pra gente vencer os medos que tentam nos paralisar. Podem ter nos paralisado por muito tempo, mas não agora. Não esse ano. Esse ano é tempo de coragem. Tempo de continuar e de fazer o que tem que ser feito. E o que não tem que ser feito, o que não tá nas suas mãos, entrega pro universo. O restante ele faz. É isso, eu espero que a minha alma tenha falado com a sua, que você tenha entendido. Se você acha que alguém precisa ouvir isso também, que também tá nesse sentimento, que é alguém que você quer ver crescer muito, que quer ver realizar todos os sonhos, quer ver ter mais coragem, agir com mais autenticidade, encaminha esse podcast, que a gente pode estar formando uma comunidade linda, grande, de pessoas corajosas, que conseguem vencer o medo todos os dias. E vai ter dia que a gente não vai vencer ele, mas tá tudo bem. Nada é linear mesmo. É tudo um grande espiral. Ou uma montanha russa, não sei. Enfim, é isso. E nunca se esqueçam. Abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!